Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse em parceria com a Escola Superior de Educação, Central de Carreira e Egressos do Centro Universitário Internacional Uninter. O Competência e Empregabilidade, como a gente já vem discutindo aí nesses 2 anos de programa, sempre traz para o debate tema relevante ao seu processo de formação. Mas é somente dentro da minha área de atuação? Não, porque sempre falar em competência, habilidades, muitas vezes a gente percebe a interação que os cursos têm, as correlações com as outras áreas. Muitos dos nossos alunos que a gente percebe aí no decorrer do ano são alunos de vários cursos. Hoje temos aí especificamente falando um pouquinho da área de geografia, mas geografia tem uma relação com todas as áreas, por isso que a gente sempre fala, o meu campo de atuação é específico nesta área ou naquela área. Nem sempre quando a gente traz para o debate, a gente tem aqui nos nossos espaços as relações de trabalho. Competência e empregabilidade, de fato, é entender um pouquinho o que a minha área pode fazer e contribuir para que outras áreas em algum momento a gente tenha essa relação de trabalho. Queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos polos de apoio presencial aqui no Brasil e no exterior, aos nossos gestores e todas as pessoas envolvidas no trabalho aqui dos estúdios em Curitiba. Falar hoje sobre o competência e empregabilidade, a gente tem vários temas que a gente trabalhou no passado e a gente só vem reforçar um pouquinho daquilo que a gente vem desenvolvendo aqui no Centro Universitário. Um agradecimento especial à professora Renata e à professora Dinamara, que muito tem trabalhado para que a gente venha desenvolver as competências e habilidades. Por que será que só o meu processo de formação na universidade me dá a garantia de um mercado de trabalho? Não, posso te garantir que não. A gente tem que trabalhar, além do meu processo de formação, quais são mais 5 competências que eu tenho que ter aí dentro do meu processo de formação. Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso, entender um pouquinho das relações de trabalho. E para falar sobre o tema de hoje, energia e manutenção na vida na Terra com o olhar do geógrafo. Que energia é essa? Quais são as fontes de energias? Elas são renováveis ou não renováveis? Qual é a relação que nós temos com esse tipo de energia? Qual a nossa responsabilidade enquanto indivíduo? Porque muitas vezes a gente se depara, mas isso é responsabilidade de fulano ou responsabilidade. E nós enquanto indivíduo? Porque nós estamos falando vida na Terra, energia, espaço. E muitas vezes um espaço que é meu também é seu. E qual é o respeito que eu tenho para com esse espaço? E para compor nosso time, porque eu sempre digo que estar aqui é sempre você compor com um time, porque a gente como mediador, a gente tem que estar com um olhar voltado para os mestres no assunto. Tenho a honra de ter aqui comigo nos estúdios o professor André Frota. Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco na tarde de hoje. Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse programa, um programa que particularmente eu gosto muito de participar. É um programa que coloca em contato nossos alunos com as carreiras, com as oportunidades de trabalho. E hoje a gente tem 3 convidados que são super especiais aqui conosco. A gente vai colocar um pouco para conversar a geografia e a engenharia. A gente tem 2 convidados que são formados em engenharia, são engenheiros, vão falar um pouco conosco sobre esse tema da energia e da manutenção da vida. E a gente tem também 2 deles que também são geógrafos. É uma história muito bonita de pai e filho que vieram fazer geografia com a gente e trabalharam junto e estão aqui compartilhando um pouco sua história. Então,
Então acho que vai ser um programa muito legal para a gente tanto debater essas interações entre como que a geografia consegue compreender esse tema que é a energia e manutenção da vida e como que também a engenharia contribui com esse espaço. E, sobretudo, a gente vai conhecer um pouco, para você que está nos assistindo, a história de vida dessas pessoas, que é muito legal. E o legal, quando o professor traz a história de vida, é bem isso mesmo, porque a gente falando sobre, como eu falo, falando sobre carreira, você tem uma história de um pai e um filho que, dentro de um pensamento, resolveram compartilhar um processo de formação dentro de uma área específica. E são egressos. Egressos, que eu sempre digo, a maior joia que uma instituição de ensino pode ter. E aí nós temos o professor Edivaldo Júnior, que é o professor hoje que está na casa, um egresso aí do mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Então, hoje o time é formado por grandes líderes egressos, que eu sempre digo, não é o que formamos, mas para quem formamos. E hoje temos aí esses egressos que vão contar um pouquinho dessa história. Professor Edivaldo, seja bem-vindo. Olá, tudo bem com vocês? Prazer aqui estar presente novamente. Queria mandar um abraço aí para todos os presentes, principalmente o professor Sidney, professora Renata, professora Dinamara. Tá? Eu tenho como primeira formação em engenharia mecânica. Fiz algumas especializações na área da formação de matemática, física, certo? E como o professor Sidney falou, fiz um mestrado em educação e novas tecnologias dentro da Uninter, então sou um egresso da Uninter, certo? Esse mestrado em novas tecnologias eu fiz voltado para dentro da engenharia, mas voltado para as energias renováveis. Como os engenheiros vão ensinar energia renovável para que a gente possa disseminar e expandir todo esse processo. Então, esse foi um meu projeto de pesquisa. Tá? Sou professor hoje, dentro da Escola Politécnica, voltado para a área qualidade, dou aula para todas as engenharias, mas tenho como especialização e o meu projeto de pesquisa o estudo de energias renováveis, e de fontes renováveis, assim como também cidades mais humanas e mais inteligentes. Certo? Um abraço. Depois vamos conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês do papel do engenheiro, como a gente trabalha. Muito bem. E aí, para nossa felicidade, nós temos um grupo bem familiar. Hoje aqui, pai e filho. Marcos, pai, Matheus, filho. Marcos aí também contando um pouquinho da sua trajetória. Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bom, gente? Eu trabalho numa empresa ligada na área de energias, Na verdade, somos Biocal Burn Tech, é uma fabricante de caldeiras, a biomassa, Então a fonte de energia renovável aí é a biomassa. Trabalho nesse ramo desde 2002 como projetista, tive uma história antes disso ligada à construção civil, mas sempre já desde de novo ligado a essa parte de projetos. E a gente entrou agora, o desejo do Matheus, meu filho, o primeiro desejo dele era fazer o curso de cidades inteligentes, esse curso ele acabou não acontecendo na época. Então nós optamos ir para a geografia. Fizemos 2 semestres de engenharia da computação antes disso, na Uninter, Mas aí o Matheus decidiu que não, que ele queria alguma coisa mais relacionada ao urbanismo, à cidade, à sustentabilidade. E então entramos juntos nesse curso, terminamos ele no ano passado, ingressamos na arquitetura esse ano, arquitetura e urbanismo, aí na Uninter também. E o centro, assim, o Matheus ele ainda está só estudante, E eu levo junto aí já uma vida profissional nesse ramo há um bom tempo aí. E essa é a história, bem resumidamente. Matheus, então você embarcou dentro desse processo de formação aí que o seu pai já vinha, ao mesmo tempo, tendo um processo de formação já há algum tempo, voltando para um processo seu aí. Matheus, conte um pouquinho dessa história, como é que o Matheus se vê nesse cenário aí, com egresso, já entrando para uma segunda graduação aí. Isso mesmo. Verdade. Mas, na verdade, eu sempre
gostei de arquitetura e sempre tinha interesse por, projetos. A minha cidade começou em 2017, mas bem antes já tinham e alguns desenhos no papel. Depois, depois em 2017 foi feito o projeto dos D. Em 2019 o CRES D. Em 2020 e 2021 o Reheng, e em 2023 e ela começou a ser impressa junto com o apartamento dessa cidade. E outra coisa interessante, eu já faço e alguns projetos de arquitetura com o meu pai. Então, aí Mas, vocês dois estão aí fazendo um processo de construção. O Matheus foi entender um pouquinho da biomassa, entender todo esse cenário. Você, como engenheiro, você passando todo esse conhecimento para o Matheus, e vocês acabaram hoje, pelo que eu estou entendendo, vocês têm um trabalho familiar, né? Vocês desenvolvem, vocês estão no processo de construção, tanto você aí, pai, fazendo um trabalho seu, mas ao mesmo tempo o Matheus está chegando e, na verdade, você está construindo um cenário para que o Matheus, no futuro, venha assumir as suas atividades, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Existe quando o Matheus comentou ali de um projeto de uma cidade, né? Existe todo um trabalho que foi o nosso projeto de estágio sobre uma modelagem em 3 dimensões de uma cidade otimizada, né? Então, esse foi o foco do nosso trabalho durante todo o curso de geografia, na verdade, até um pouco antes. E sempre foi muito ligado toda essa linha de pensamento, né, do Matheus. O Matheus é autista, eu também sou um pouquinho, e a nossa linha de trabalho sempre foi ligada às energias e otimização do uso de energias, né? Muito bem, né, professor? Eu sempre digo assim, quando a gente traz... eu sou pai de um menino de 23 anos, mas assim, tentei trazer o Pedro para algumas áreas minhas, mas não, o Pedro é totalmente rural, totalmente, o negócio dele é agronomia. Mas ao mesmo tempo ele se depara com e a curiosidade. Aí a gente vê o Matheus, que o Matheus, de fato, ele focou ali na atividade do pai, e os dois estão seguindo um caminho profissional bem bacana, né? É muito bonita a história, não é, Sidney? E é um prazer para a gente aqui compartilhar isso com o público que está nos assistindo, né? Acho que também é legal conectar o trabalho do Edivaldo também, né? Que é um trabalho com o mestrado em educação, e ele é engenheiro, ele trabalha com educação. Acho que ele também, de alguma maneira, na formação, acaba combinando essas dimensões que são totalmente o tema do nosso programa aqui, né? Acho que seria legal ouvir um pouquinho dele também, a trajetória dele como pesquisador e como que ele enxerga isso. Porque não é muito comum você ver engenheiros trabalhando na área de educação e fazendo a pós-graduação dentro da área educacional. E acho que ele é um caso bem interessante a gente escutar, né? A bola está com você, hein, professor Edivaldo? Exatamente, então vamos lá, tá? E vendo é muito bem o caso, tá? E a gente fala que a fruta não cai muito longe do pé. A minha mãe também é professora, né? Eu, como engenheiro, né, trabalhei em indústrias, trabalhei dando consultorias, tá? Por um longo período, mas, né, chegou uma hora que eu falei, puxa vida, eu tenho que fazer mestrado, né? Então eu vou fazer um mestrado na área, é uma área que eu acho bacana, mas não fugindo
né, da onde eu vim, né, dentro das engenharias, né, do que me apetece, digamos assim. Tá? Então, fiz todo esse processo, porque o engenheiro, quando nós trabalhamos dentro da engenharia, né, nós não aprendemos, digamos assim, a parte pedagógica, né, como ensinar. Então, falta muito. Então, esse mestrado de educação me trouxe muito isso. Né? Hoje, por estar aqui como professor, né, esse mestrado de educação foi fundamental. Tá? Fundamental por quê? Porque assim a gente consegue transmitir um pouquinho melhor, né? Como que a gente vai passar aquelas informações, como aquelas informações vão atingir os nossos alunos e eles vão querer, né, fazer o projeto de pesquisa, vão querer adicionar. Hoje, né, dentro do programa de qualidade, eu tenho uma das atividades extensionistas, das propostas de trabalho é justamente que o aluno, né, trabalha essa local regionalidade, vamos lá, e trabalhe, né, dentro do que ele tem interesse, do que apetece, do que ele tem interesse. Então, vai fazer projeto de pesquisa, vai trazer um material, tudo isso, né, veio do nosso mestrado em educação e veio também, né, da necessidade do aluno, além de ele ser aluno, ele ser também um pesquisador sobre o assunto, né, que seja sempre à frente, procurando o que é necessário, né, o que está novo. E esses são os papéis, e é basicamente o que nós temos hoje aqui dentro do nosso tema, falando, né, o que é energia, o que vai contribuir para um avanço da sociedade, né? Como que a gente vai conseguir manter as terras, né, junto com o avanço tecnológico, o avanço cada dia mais de precisar de energia. Edivaldo, tanto você como o Marcos, vocês trabalharam muito na questão do tema de energia. O Marcos ali com biomassa. A sua linha de pesquisa é qual fonte de energia? Solar fotovoltaica. Solar fotovoltaica. E também, exatamente. Eu trabalhei dentro da parte de engenharia com simuladores, tá? E dentro do meu mestrado, para que o quê? Né? Nós temos também muita parte teórica, né? E dentro da engenharia nós temos aquelas questões de você utilizar a simulação. Então, com a simulação, fica mais fácil, fica mais evidente para o aluno, né, verificar. E fica também, nós temos, né, aquela questão da exatidão. Claro, que se você conseguir alimentar os simuladores, né, com informações pertinentes. Ainda mais porque o estudo solar fotovoltaico, ele varia muito da sua região. Então estou lá na região do Nordeste, tem uma incidência maior de sol, né? Tem um ângulo para você instalar a fotovoltaica. Então, tem todo esse trabalho, né, que com os simuladores fica mais bacana para que o aluno consiga enxergar e você consegue ter um trabalho mais dinâmico do que você só, né, colocar ali no papel. A gente sabe, aquela aula expositiva, aquela aula, né, que só lá no quadro negro, talvez não ative muito, né, os nossos novos engenheiros, né, o pessoal que vai estar lá no mercado de trabalho aplicando, quem vai estar lá na ponta, sair de um sistema, né, de emissão lá de gás de CO2 para trabalhar com uma energia limpa. Então, é um sistema que funciona, que dá certo e que os alunos gostam muito. Muito bom, né, professor? Agora, a gente fala da questão da energia. E qual é o papel desse processo da biomassa, Matheus? Certo. Sim. A biomassa são resíduos que são usados para se produzir energia elétrica por meio de deles. Mas nós vemos um enorme potencial dessa energia no Brasil, principalmente com o bagaço de cana. Fala que hoje, falando de biomassa, Marcos, a gente volta, porque hoje a gente tem lá as energias renováveis, as energias eólicas, as voltaicas, e quando a gente fala da biomassa, pode-se considerar que o processo de energia através de biomassa, ele é voltada mais para uma área rural. Hoje, ela só um pouquinho do centro urbano, ou você tem como trabalhar essa fonte
tanto numa área rural como numa área urbana? Tanto na rural quanto na urbana. Hoje, como funciona? Os grandes consumidores de energia nesse segmento, na verdade, são consumidores de energia térmica, né, na forma de vapor. Né, e alguns menos, ainda talvez de uma importância não tão grande, os de energia elétrica. Mas grandes indústrias aí, em grandes centros urbanos hoje já estão mudando a matriz energética para a biomassa. Então você sai do consumo de gás e óleo combustível para biomassas. Um ramo que está muito em ascensão, né, e que foi, na verdade, o nosso trabalho de estudo de caso do estágio, né, do curso de Geografia aí na Uninter, que foi dentro da empresa que eu trabalho, na Burntech, sobre a geração de energia através do lixo, né, lixo urbano, do RSU, que são as WTS. Né, e isso vem expandindo muito no Brasil, é um mercado novo aqui ainda, mas na Europa ele já é extremamente difundido, né, hoje a gente pode contar em mais de umas 2.500 plantas de incineração e geração de energia a partir do resíduo sólido urbano no mundo. No Brasil está sendo construída uma primeira agora, e o nosso trabalho lá, e isso foi interessante, porque ali a gente casou geografia com engenharia, né? E o nosso trabalho ali foi justamente fazer um levantamento da dimensão desse mercado no país. Uma das fontes de informação foi a ABREM, que é a Associação Brasileira de Recuperação Energética. E o que a gente viu lá? O que a gente pôde apresentar para a diretoria da empresa? Que havia um mercado de 19,9 bilhões de reais de capex, né, ou de capital a ser investido até 2040 no país, levando em consideração o preço médio de instalação de uma usina dessa por megawatt. E um outro segmento que também ele ainda é mais embrionário, mas ele está chegando também, ele está ligado ao saneamento, que é a geração de energia a partir do esgoto, do lodo, do esgoto sanitário, do resíduo do tratamento do esgoto sanitário. Isso também já é feito na Europa há mais de 40 anos, eu diria aí em 60 anos, mais ou menos, e é muito comum por lá, e aqui a gente nem ouve falar disso, mas o que eles fazem lá? É a incineração do lodo sanitário para a geração de energia direta. Então, há tecnologias para isso, né? Essas usinas, elas ficam dentro dos centros urbanos, porque normalmente a energia térmica que elas produzem, ela é usada para o aquecimento residencial, então fica perto das cidades, da parte urbana, né? E o controle de emissões ele é extremamente fino. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que você incinerar isso é uma tecnologia ruim, muitas vezes você pôr isso num aterro sanitário, que é muito mais difícil de controlar e gera um passivo ambiental de longo prazo. Né? Então, e a biomassa florestal, ela é muito forte no Brasil, cana-de-açúcar também, como o Matheus falou, né? Mas principalmente a biomassa florestal, ela é um mercado em ascensão hoje, então há plantio de florestas para que se tenha combustível aí para tocar a indústria e muitas vezes energia. Resíduo agrícola também está em ascensão, nós temos aí ali na empresa casos de queima de palha de milho, casca de arroz, já existe há vários anos, aí há pelo menos uns 15 anos já existe essa tecnologia no Brasil, a queima de casca de arroz, né, nas caldeiras. Então você gera vapor e através do ciclo Rankine, uma turbina a vapor faz girar ali o gerador de energia e você consegue então extrair energia elétrica a partir desse processo, quando for o caso. São bastante fontes de energia, né, professor? Não, é muito legal ver tanto o Marcos quanto o Edivaldo e o Matheus compartilharem um pouco das experiências, levando em consideração essa combinação, né, entre educação e engenharia, geografia e engenharia. Aí eu queria deixar uma pergunta para os três, acho que é uma pergunta que acho que até o nosso público deve se interessar bastante. Hoje em dia a gente tem escutado muito, sendo também bastante cobrado para
fazer uma transição energética para uma matriz energética de baixo carbono. No Brasil também, mas no resto do mundo muito, né? Eu queria ouvir um pouco deles, assim, que tem essa experiência em pensar essas matrizes energéticas. E qual que é o desafio para a popularização disso? Porque o Marcos citou várias opções, várias soluções de natureza técnica, mas quais são os desafios que estão presentes para a gente conseguir realmente implementar isso no nosso dia a dia e fazer uma transição energética no século XXI? Então, Bom, do ponto de vista, nós que estamos dentro dessa indústria, uma é trazer a tecnologia, né? A empresa aqui, o que nós fizemos? Uma parceria com uma empresa suíça chamada Rasca, né? Então, formou-se uma empresa brasileira entre Rasca e Burntech, que chama-se Amber Lion, né, para atuar especificamente nesse mercado. E a outra, ela está sendo resolvida pela participação ou pela atuação, né, da ABREM, que é a Associação Brasileira de Recuperação Energética, que é desmistificar justamente o uso dessas matrizes energéticas alternativas, né? Ela não é de grande peso, né? A pesquisa que a gente fez ali, do ponto de vista de geração de energia, não é de grande peso. 0,3% mais ou menos da matriz energética brasileira, por exemplo, poderia ser atendida com RSU, com resíduo sólido urbano. Não mais que isso. Porém, o benefício ambiental, ele é muito grande, ele é muito elevado, né? Tanto é que a Europa já faz isso há muito tempo. E a ABREM, ela tem atuado com muita força nisso, de trazer tecnologias, trazer interação entre empresas internacionais, né, europeias inclusive, principalmente, né, mas empresas, grandes players aí como Babcock, como a Martin, como a Hitachi, né, trazendo essas pessoas para o Brasil para difundir essa tecnologia no Brasil. Eu creio que a maior dificuldade hoje ela é cultural, tá? E não técnica. Quebrar essa cultura, esse tabu de que esse tipo de resíduo ele não pode ser incinerado, né? Tem no Brasil alguns estados têm até lei contra incineração, né? Mas quando isso é feito de maneira controlada, é absolutamente seguro, né? Tanto é que a Europa faz isso, como eu falei, há mais de 60 anos já, né? Então, dentro da sua fala, a gente tem as fontes de recurso, seja tanto, aqui eu vejo mais um processo da iniciativa privada, mas nós temos também a busca por essas fontes através das empresas privadas, e os órgãos públicos, como é que eles estão nesse momento? Porque a gente também, porque pela sua fala, nós temos um processo, mas nós temos que trabalhar a questão cultural, que aí que está pegando bastante também, né? Exato. Assim, a parte, órgãos públicos, né? A ABREM tem trabalhado muito em Brasília, justamente para criar legislação aplicável a esse tipo de fonte energética, que não tem, hoje no país essa legislação ainda não existe, né? Então é uma dificuldade que se tem, sim. A iniciativa privada, ela vem com investimentos pesados, tem muita gente interessada nisso. A parte de biomassa florestal, por exemplo, aí ela está se tornando quase um commodity já, né? Tem grandes empresas aí que compram e plantam florestas gigantescas para garantir suprimento de energia da biomassa de madeira, né? Principalmente o eucalipto é o mais usado, né? O pinus é o segundo, para que eles tenham reserva energética para as próximas décadas, para os próximos anos. A garantia, né, professor Edivaldo? Exatamente. O que eu enxergo, né, uma das principais questões, né, fora, né, dessa questão cultural, nós temos também, né, uma questão, e aí, por ser professor, é uma das coisas que é bacana a gente verificar, falta mão de obra qualificada, né? Nós temos talvez aqui polarizado em algumas regiões, né? Mas falta no todo o Brasil. O Brasil tem um potencial energético imenso, tá? Pra vocês terem uma noção,
né, pensando em energias renováveis, o Brasil aí tem 45% aí, né, da sua matriz energética sendo de energias renováveis, sendo que o mundo tem basicamente mais ou menos 15%. Então nós estamos aí pensando, comparação Brasil-mundo, nós estamos bem à frente, tá? Nós estamos bem à frente. E quando nós pensamos, né, que um dos principais motivos aí, né, do aumento, né, das nossas temperaturas, né, de crises climáticas, né, pode ser ocasionado, né, pelas emissões de CO2. Vamos pensar ali em 2019, bateu aí 36,8 milhões, né, foi um recorde, né, bateu aí níveis alarmantes de emissões de CO2, tá? E aí, nesses papéis entra trabalho aí, né, de um geógrafo, um trabalho de um engenheiro, das pessoas relacionadas ao processo do meio ambiente, né, de disseminar essa cultura, tá, e estar especializado, tá, e conseguir, né, dentro do seu aí, né, do seu convívio, do seu paradigma, né, da sociedade onde você vive, implementar essas funções, né, a gente conseguir, digamos assim, mostrar que o uso da biomassa, o uso da energia solar fotovoltaica, o uso da energia eólica, demais são, digamos assim, né, ou até, né, das hidrelétricas, né, potencializam, né, e traz benefícios tanto para a sociedade quanto para o planeta. Nós temos aí, né, outro questão, né, fora então, talvez, né, essa questão de nós termos, né, mais profissionais voltados para a área, mais informações, nossos políticos têm mais conhecimento sobre esse assunto. Temos também a questão, tá, de que antigamente os preços que você instalar talvez aí uma energia eólica, uma energia solar fotovoltaica, era muito caro. Era muito caro. O pessoal não conseguia, né? Não tinha planos de governo. Hoje nós temos vários financiamentos, tá? Quero colocar energia solar fotovoltaica na minha casa. Poxa, eu consigo um financiamento disso aqui. Talvez ali o que você está gerando ali está pagando, né, o valor do financiamento, você consegue um desconto, né? Vamos pensar em energia eólica, desde 2010 já caiu basicamente uns 40%, 50%, tá? Talvez mais. Então, energia solar fotovoltaica, se a gente pensar muito mais lá atrás, lá teve uma queda de mais ou menos de 70%, 80%, né, do custo para a implementação. Era muito caro. Por quê? Porque não tinha essa disseminação. Nós tínhamos, claro, na Europa, né, mas você tinha importação, tinha vários juros, né, vários impostos. Hoje a gente consegue pensar em trazer lá, pedindo é fácil e fica acessível para diversos cidadãos, né? E tem planos do governo que estão facilitando. Então, para que a gente consiga, né, digamos assim, ter um país cada dia mais sustentável, né, e continuar sendo exemplo, né, de pessoas que proporcionam e estejam ali com a sociedade dentro da energia renovável, energia limpa, né, fazendo um benefício para a sociedade, para o planeta, né, e também para a economia local, certo? Nós temos que continuar essa disseminação, essa discussão que nós temos aqui hoje, né? Mostrar que é sim possível, que não é um bicho de 7 cabeças, e que se você quer, você então aí, ó, você que está aí no teu polo, você que é aluno, quer saber um pouquinho mais, né? Pode me mandar mensagem, converse com os professores, tá? Nós estamos aí disponíveis, procurem saber na sua região, né, o que está tendo de energia renovável, qual que é o foco, né? Pode ser a biomassa, pode ser energia solar fotovoltaica. Vamos pegar a região Nordeste lá também, né? Nós temos muita questão eólica lá, né? Tanto offshore ou onshore, né? Fora da costa, né? Dentro do mar. Então, dentro desses processos, procure saber, procure se internar. Se você tem interesse, né? Faça uma especialização, tá? E entre dentro desse processo, entre dentro dessa sociedade. Diante da sua fala, quando você traz a questão da energia eólica, hoje nós temos mais de 1.000 postos hoje no Brasil que tem oferecimento de energia eólica. E a energia eólica é uma fonte de energia que ela se tem. O pessoal muitas vezes fala que a região Nordeste, sim, a região Nordeste, Ceará, Bahia, próprio Piauí, são regiões onde tem grandes fontes de energia eólica, mas o estado do Rio Grande do Sul também é um grande produtor de energia eólica, de energia eólica em função principalmente, acho que é a região de Chuí, se não me engano, que tem um grande campo de energia eólica. Mas eu queria voltar para o Divaldo. Divaldo, você falou que a gente tem hoje, dentro da energia fotovoltaica, a gente tem fontes, né, para que as pessoas tenham acesso a, nós falamos que, mas ainda para que
porque os nossos telespectadores entendam, essa energia eólica que o professor está falando é aquela que vai em cima da sua casa, que tem aquela placa, mas ainda nós temos o custo operacional um pouco elevado, porque não é todo mundo que tem acesso, né, professor? Exatamente, né? O que acontece? Diminuiu muito, tá? A questão, né, de você ser possível, né, ou talvez uma família lá, né, você colocar na sua casa, mas ainda é um custo elevado. Quando a gente pensa em instalação para uma família aí de 5 pessoas, né, marido e esposa, 2, 3 filhos, algo do gênero, é em torno aí de 20 a 25 mil reais, dependendo da sua da região, tá? Dependendo da região. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Temos que tomar cuidado, né, com aquelas ofertas, né, que prometem coisas milagrosas, não é bem assim, tá? Procure um profissional especializado, certo? Procure empresas, né, já credenciadas, com um bom nome, né? E se você tiver disponibilidade, tiver condições, é possível sim. Né? Existem, como eu falei, existem programas do governo, inclusive, para financiamento. Eu não vou lembrar o nome específico aqui agora para vocês, tá? Mas tem esses programas, né, de incentivo, tá? O que antigamente não era possível. Né? Até porque não era viável uma pessoa, né, numa família colocar, né? Era mais para empresas, ou então nós temos hoje, né, grandes empresários fazendo fazendas de solar fotovoltaica. Então ele instala lá 100, 200, 300 placas, tá? E depois vai abatendo, né, dentro aí dos seus demais imóveis, o valor que ele está gerando lá. Né? Então tem todo esse processo, existe um mercado, né, que está em um grande crescimento, está exponencial, tá? Saiu ali do que a gente fala, né, aquela linha e teve um crescimento exponencial. Então, se você é empresário, você que está aí procurando algum retorno, alguma coisa, procure saber sobre isso aí também. Pode ser um meio de você, né, alavancar. E se você que está em casa aí, né, você que está procurando, olha quanto você gasta de energia. Tá? Vai lá na tua conta de luz, olha quanto você gasta de energia. Ah, agora eu vou procurar um profissional para ver quanto, né, qual que é o sistema que eu preciso, né, ou uma empresa especializada para que suprir o quanto de energia que eu gasto aqui em casa. Então, eu vou fazer um orçamento, ver as condições, né, e é isso que eu falei. Talvez o valor que você está pagando de energia hoje seja o valor da parcela que você vai pagar para instalar um sistema que vai durar aí por vários anos, né, 20 anos aí, dependendo da placa, dependendo do modelo, dependendo da empresa que você contratar, para começar a dar manutenção ou algo do gênero. Professor, hoje a gente está falando das questões das energias renováveis, né? Mas a gente não consegue desprender das não renováveis. Nós temos aí a questão do petróleo, do carvão mineral não vegetal, porque na Revolução Industrial foi o carvão era o que impulsionou a Revolução Industrial. Com esses dois cenários, as duas energias, elas acabam ainda estando atreladas, estão juntas aí. Lógico que a gente fala das questões renováveis, a questão do meio ambiente, mas a gente não pode fugir porque esses mercados ainda estão aí, né, professor? Não, assim, a pergunta é excelente. Eu acho que até eu vou aproveitar a tua pergunta para conectar aqui uma pergunta feita por uma pessoa que está acompanhando a gente lá no chat. Ah, perfeito. É exatamente a pergunta dela aqui, então eu acho que eu vou conectar aqui a sua com a dela. Então, o Creuso Teodoro fala assim: existem estudos que a falta de energia será o maior desafio dos próximos anos. O que é a melhor oposição que vocês sugerem como geração de energia? Então, acho que está muito nessa direção da pergunta que você fez e eu vou devolver ela para os nossos convidados, né? Pensando exatamente isso, que a gente tem ainda um lobby muito grande e uma pressão ainda grande dessas grandes companhias de produção de energia não renovável. Eles também são players importantes. Claro que uma parte dessas empresas também são grandes investidores em energia renovável, porque eles não vão ficar para trás. Mas ainda existe um lobby muito grande em direção a você retornar ao desenvolvimento de energias não renováveis. Isso fora do Brasil ainda é muito comum. Você vê, por exemplo, no caso do continente europeu, especialmente depois que começou a guerra na Ucrânia, boa parte das usinas de carvão voltaram a ser ativadas porque existia uma dependência de energia da Rússia vindo para a Ucrânia, vindo para o restante da Europa.
e depois que aconteceu a guerra, eles tiveram que diminuir a sua dependência das fontes de energia russa e começaram a reativar uma série de usinas que estavam paradas. Então há um contexto bem delicado do ponto de vista da transição energética. Eu queria devolver essa pergunta, então, claro, para os nossos professores aí comentar um pouquinho. De repente vamos por ordem, né? Vocês querem começar? Vamos pensar assim, né? Quando a gente pensa, né, em matriz energética mundial, foi muito bacana e o André colocou, né? Todo o processo ali da guerra, né? Toda aquela a Europa dependente, né, de um país para se suprir dentro do processo energético. Se nós pensarmos, né? Você que está nos assistindo, quer um dado bacana, quer ver uma coisa legal, vai lá no Google e diz matriz energética ou matriz elétrica. Vocês vão cair lá no site que é de pesquisa, tá? Que direciona para pesquisa matriz energética mundial e matriz energética, né, do Brasil. Tem várias comparações que são fundamentais lá. Se nós pegarmos, né, o uso de carvão mineral, tá, petróleo e seus derivados, tá, e mais o gás natural, dá basicamente mais de 80%, quase 90% aí, né, da geração de energia. Estou falando da parte elétrica, geração de energia no mundo, dados de 2021, tá bom? E se pensarmos, né, que cada dia mais, né, nós estamos aí explorando o planeta, né, vai chegar uma hora que os nossos recursos naturais vão acabar. Então nós já estamos preparando para que os processos de energias renováveis, que hoje representam basicamente 2,5%, 3% no mundo, né, ganhem seu cenário, né, tenham potencial. Então se a gente pensar, né, o que vai dar certo, né, e aí vamos na pergunta ali do nosso amigo, né, que está nos assistindo, o que vai se dar certo, o que vocês aconselham? Tá? Não tem uma receita pronta. Cada região, cada país tem o seu potencial energético diferente. Então, vou dizer aqui para o Brasil, né? E aí, quando a gente pensa em Brasil, o Brasil é enorme, né? Maior que muitos países aí, em muitos lugares. Se a gente tem um potencial energético enorme, nós já estamos aí, bem à frente, né? Como eu mostrei para vocês, estamos aí com quase 50%, né, da matriz energética brasileira, sendo responsável, né, por energias renováveis. Tá? Mas ainda nós temos um grande crescimento, né? Solar fotovoltaica, eólica, biomassa, são todos em desenvolvimento, né? Então, para cada... E aí eu volto na minha questão, que não tem uma questão pronta, cada região tem que procurar o que seria mais interessante para você colocar. Então, vamos lá pensar no Nordeste, tem uma incidência solar bacana, tá? Talvez a solar fotovoltaica, ou então é eólica, né? Vamos pegar aí mais para a região lá do nosso agronegócio, Mato Grosso, né? Talvez lá a questão de biomassa, lá também tem uma incidência bacana solar, de biomassa seja muito interessante, porque sobra muitos insumos para que eles possam utilizar. Grandes metrópoles, que nem nós estávamos comentando ali, pode ser utilizado, né, o processo da queima lá do lodo. Então, cada região vai ter a sua receitinha, que num total, tá, vai nos proporcionar uma matriz energética mais limpa. Marcos e Matheus, é com vocês. É isso. Eu acredito, né, que não existe uma solução única, realmente. Existem soluções combinadas. Não há como, com a demanda energética crescente no mundo, não existe uma forma da gente depender de uma matriz energética só. E eu acredito que o combustível não renovável, ele ainda vai permanecer por muito tempo. Né? Não tem como a gente se desprender dele tão rapidamente, mas o uso vai diminuir. As pesquisas em torno disso são pesadas, tem bastante gente investindo pesado nisso. A gente tem a questão do hidrogênio, tem as fotovoltaicas são muito fortes, a geração de energia tem um case que chama muita atenção, que é o projeto da usina solar de Almeria, na Espanha, né? Me vem isso à lembrança agora, que também é um projeto promissor, que ele já tem, eu acho que mais de 20 anos já de desenvolvimento e estudo na área da energia solar. Então, tem que ser um sistema combinado. Não há como a gente imaginar um só sistema. E, igual o professor falou,
ele muda de região para região, né? A gente que tem esse olhar um pouco mais geógrafo, assim, de geógrafo, né? Para mim fica muito evidente que é muito característico de cada região. Mas aí com a fala de vocês, a gente pode entender que então nós, enquanto Brasil, porque nós somos um país tropical, né? Uma das maiores fontes de energia, nós temos sol em várias regiões do Brasil o ano inteiro. Regiões em alguns outros países, tem países que ficam aí entre inverno e verão, não tem tanto, então nós com todas as fontes de energia, porque temos sol, temos vento, temos biomassa, temos uma questão territorial muito grande. Então, diante de tudo isso, nós podemos dizer que nós ainda temos muito o que melhorar no nosso processo da questão de energia no nosso país? Com certeza, né? E quando tem a gente mercado pensa, para vamos isso? pensar, tem mercado sobrando, tá? Nós temos muitas pessoas que estão pensando em investimento. Vamos pensar, você falou energia solar, fotovoltaica, a gente falou de biomassa aqui. Quantos outros modelos de energia renovável nós podemos ter? Olha o tamanho da nossa costa, pegar aqui do sul, né, até lá ao norte. Nós temos aí energia de maré motriz, tá? Então, toda essa energia de biomassa que é pouquíssimo explorada, representa hoje 10% da nossa matriz energética. Tá? Mas pensar em investimento, em mercado, ó, a China lidera. Tá? Investimentos em energia limpa no Brasil e no mundo, inclusive tem muitos investidores aqui da China que vêm investir em empresas aqui no Brasil. Tá? Estão comprando, né, e fazendo o processo. Então, nós temos a China, os Estados Unidos e a União Europeia, que são os principais aí, investidores, tá, né, de energia limpa aí no mundo. Tá? Nós temos o Brasil é um dos grandes investidores também. Né? Se fosse pensar no mundial, até 2021, ali, se não me engano, 2022, da pandemia, foram investidos aí mundialmente, tá, 305 bilhões de reais, tá, digamos assim, em energia limpa. Então, tem mercado. Tá? Tem mercado e tem muitas empresas que vislumbram, né, e sabem do potencial do Brasil e estão vindo patrocinar aqui, né, digamos assim, né, e como até o próprio Marco falou, as nossas empresas privadas, ou então projetos do governo, né, licitações, estão concorrendo para que seja feito e aprovado essa questão. O Brasil teve um investimento muito bacana também, que foi de 51 bilhões nesses últimos anos. Tá? Então, é um investimento. Nós enxergamos, né, um potencial, né, de crescimento no Brasil. Então, você que está estudando aí, você se prepare que vai ser uma das questões emergentes, né, que vocês vão poder trabalhar no mercado de trabalho. O Sidney, eu queria conectar aqui rapidamente a fala do Edivaldo e colocar também o Matheus um pouquinho aqui na conversa, especialmente pensando a forma como essa nossa mesa aqui está composta. A gente tem uma pessoa com um perfil mais técnico, que é o Marco, que está inserido no setor de engenharia, diretamente trabalhando ali numa empresa de engenharia. A gente tem o Edivaldo, que tem uma experiência longa na área de engenharia, mas está agora na área de educação, então a gente pode chamar o Edivaldo de um professor aqui com a gente, com certeza. E a gente tem o Matheus como estudante. Então a gente tem aqui 3 perfis, mas de certa maneira a educação e o ensino é o fio condutor aqui que está nos conectando a todos nós. Né? Eu queria perguntar agora para o Matheus um pouquinho como é que ele vê assim, a formação dele, como é que ele vê os projetos dele futuros enquanto profissional que está agora se formando, que está fazendo sua segunda graduação, terminou uma, está fazendo a segunda. Como é que você vê a tua formação aí para frente, Matheus? Certo. Eu gosto bastante de fazer projetos de casa, mas obviamente sim, eu pretendo um dia trabalhar como geógrafo, e até porque hoje arquitetos muitas vezes só ficam pensando na casa e não tem noção do entorno que
Nós devemos pensar em a parte ambiental e de como devemos colocar os nossos resíduos. Aí o Matheus, Eduardo, como é que para o Matheus, para vocês, porque bacharel em geografia agora indo para arquitetura, mas indo para arquitetura pensando nesse projeto de arquitetura já com a responsabilidade social e tentando trazer para a arquitetura essas fontes com projetos de fontes de energias renováveis, com energia limpa, pode-se dizer? Marcos. Então, esse é um tema bem interessante, né? Inclusive, a gente, o professor André falou ali, a questão da ligação, né, estudante-profissional, né? Uma coisa que eu tenho visto muito, e a gente tem vivido isso ali na empresa, o que acontece? Geralmente as empresas têm problemas, tá? E não são poucos. E o meio acadêmico é um meio que ele está atrás de problemas para resolver, né? Então, essa sinergia, ela precisa existir, né? E a gente tem tido experiências muito boas ali na empresa, trazendo a academia para dentro da empresa. Muita tecnologia tem sido desenvolvida através disso. Mas nem sempre as empresas dão abertura para isso, né? E aí, agora chegando na resposta da pergunta, a habitação, sim, ela precisa melhorar muito, né? Quando a gente fez o projeto do nosso TCC, né, eu e o Matheus junto no curso de geografia ali, esses quadros que vocês veem aí no fundo é a modelagem 3D da cidade, né? E ela repensou inclusive as moradias, os hábitos, né, a integração entre nós pensamos a cidade como uma, vou pôr entre aspas, né, uma máquina de viver, certo? Onde o ser humano, ele realmente as coisas funcionam dentro desse contexto, né? E a construção industrializada, visando melhor aproveitamento de recursos, as cidades mais inteligentes, desde a concepção, né? Porque hoje a cidade nossa, quando a gente olha, elas não têm de fato um planejamento. Elas são uma consequência de várias forças que atuam ali naquela região, né, e é isso que dá o crescimento para a cidade. E aí existem os planos diretores e o planejamento que tentam ordenar aquilo ali de alguma maneira, mas nem sempre tem a força que precisa, né? Então, eu creio que a academia, o investimento privado a parte governamental, né, a parte pública, né, do poder público, a gente precisa se juntar para conseguir otimizar tudo isso, né? Até para efeito do consumo de energia, ele precisa cair, né? Não é só gerar, a gente precisa diminuir o consumo de energia, né? Eu acho que a gente tem a questão dessa energia que a gente tanto precisa, né, professor? Mas dentro, voltando um pouquinho para fechar o nosso programa, a gente falando um pouquinho do papel do geógrafo nisso tudo, né? Porque o geógrafo é, de fato, uma peça fundamental, porque temos engenheiro, temos professores, temos toda a cadeia, mas a geografia, ela faz parte desse processo, né, professor? Sem dúvida, Sidney. A geografia, tanto que a geografia está inserida dentro do CREA, né? Então, a geografia como campo, se você for bacharel em geografia, você tem um registro no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, né? Então, a gente faz parte dessa categoria, de certa maneira, está conectada com essa categoria técnica, mas a geografia também ela tem um lado muito forte na educação. Então, de certa maneira, essa ciência ela consegue dialogar tanto com esse campo mais técnico, no sentido mais ortodoxo do termo, né? Com os escritórios de engenharia. Eu mesmo trabalhei anos numa consultoria florestal, trabalhei com consultoria ambiental e depois fui para a academia. Mas ela também tem esse outro lado, que é o lado que nos coloca em contato com um projeto futuro educacional.
Então a gente tem a grande maioria das pessoas formadas em geografia hoje estão muito mais ligados ao ensino do que ao setor produtivo ou ao setor de serviços. Mas é uma ciência que, quando a gente pensa ela de uma maneira abrangente, ela tanto está ligada ao ensino quanto também está ligado ao setor produtivo, enfim, a consultoria e esses campos que são muito próprios também à área de engenharia. Então é legal, é interessante ver o potencial que essa ciência ainda tem de contribuir com o futuro do nosso planeta e também com o desenvolvimento educacional da nossa população. E é legal ver assim essa história do Matheus e do Marcos, né? Ela é realmente muito bonita e é muito legal a gente poder aqui compartilhar isso com o público, e como que o ensino tem esse potencial transformador, né? Transformador em termos sociais, transformador em termos familiares, transformador também em termos econômicos, né? Acho que é um pouco isso que a gente procura compartilhar aqui, né? Infelizmente, nosso tempo ele está acabando. Falar de geografia, falar com engenheiros, falar de competências, de habilidades, uma história linda de família que pode ser contada aqui no dia de hoje, de processo de aprendizagem, de superação e de entrega. Entrega por um projeto pessoal, um projeto de família, mas um projeto de compromisso para com a sociedade. Trazer energias renováveis e não renováveis, mas e o seu processo de formação? Você que está nos assistindo, o que é que você está fazendo nesse momento para ser de fato um profissional habilitado para o mercado de trabalho? Aqui pudemos na tarde de hoje estar com belas histórias. E para finalizar nosso programa, vou chamar os nossos convidados na tela para que em 1 minuto cada um deixe uma mensagem. Vamos começar ali com nosso egresso, Matheus. 1 minutinho para você se despedir aí, Matheus. Boa noite. Ficou evidente nessa conversa de como as cidades são ineficientes, porque elas são resultados de processos em vez de planejamento. E por causa desse modelo, elas produzem muito mais resíduos do que elas realmente precisam produzir. A grande sombra de dinheiro são gastos de imobiliários, desastres naturais, dentre coisas, mas inevitavelmente uma cidade bem planejada precisa e rede de aproveitamento de energético muito bom. Senão vai funcionar. Muito bem, Matheus. Eu acho que você realmente está no caminho. Eu te desejo muito sucesso aí. Quero te ver como um geógrafo, arquiteto, urbanista, que vem de fato fazer a diferença, porque competência e empregabilidade é isso. Quais são as competências e quais são as habilidades? Muitas delas hoje aqui bem colocado. Marcos, 1 minutinho, por favor. Bom, primeiramente agradecer, né? É uma honra estar aqui com vocês. E, bom, agradecer também a Uninter, né? Que tem nos oportunizado. A gente como autistas aí, a sala de aula não é uma tarefa fácil para nós, não é um ambiente fácil, então o EAD nos ajudou muito nisso, né? Proporcionou essa bênção que é a gente poder estudar em casa, estudar bastante, né? Eu queria deixar um apelo assim, para empresários, tá? Abram as empresas para a academia. Isso traz resultados extraordinários. Na Burnitech a gente está vivendo isso, né? Nós temos aberto, né,
a empresa para a academia, e isso tem trazido resultados extraordinários na construção do conhecimento, na solução de problemas, né? E para quem pensa que geógrafo é só para sala de aula, não é, né? Esse talvez seja isso é uma coisa que precisa ser quebrada, né? Eu tive contato um tempo atrás com um professor de uma universidade no Rio Grande do Sul. Ele disse, geografia é para dar aula, né? Eu disse, não é só para isso não. Tem aplicação na indústria, tem muita coisa pela frente, gente, é extraordinário. Muito obrigado a todos. Professor Edivaldo. Então vamos lá, né? Hoje nós estamos falando aí com diversas pessoas, né? Diversos alunos, tá? A dica que eu dou para vocês, certo? Procurem algo, né, que mexe com vocês, que vão aí alimentar aquela fome por conhecimento e se dedique, se especialize. Continue sempre estudando. Nós temos o Carlos, do Marcos, o Matheus aí, o meu caso, tá? A gente encontrou, né, um objeto de estudo e foi lá, fez a geografia, está fazendo arquitetura, porque um estudo vai complementando o outro, uma especialização vai puxando a outra. Eu também hoje estou como aluno, tá? Sou professor, mas sou como aluno, disciplina isolada, doutorado lá na UFSC, dentro do setor de EGC, de Engenharia do Conhecimento, que estou estudando o quê? Tá? E meu projeto de pesquisa vai ser o quê? Cidades mais humanas e mais inteligentes, né? Fazer um estudo de caso aqui em Curitiba, trazer as boas práticas de Curitiba para que a gente consiga disseminar, talvez, o trabalho e demais cidades, né, possam trazer políticas públicas, né, ou empresas possam utilizar esses exemplos, né, e a gente tornar a cidade mais bacana. Para finalizar, professor, mais uma vez, muito obrigado. Transmita meu abraço à sua escola, professora Renata, e dizer que Competência e Empregabilidade está aqui disposto, porque não basta produzir conhecimento, mas temos que repassar o conhecimento. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, compartilhar essa experiência com todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17h15, pela ISTV, TV Profissão, YouTube, Facebook da Escola Superior de Educação. Te vejo na próxima segunda.